Olha só, galerinha. Por mais que tenhas estudado isso, é sempre bom ter humildade aqui. Por mais que tu tivesse entendido e fosse bem das questões, sempre tem um detalhezinho ou outro para aprender. Primeira coisa importante em espelho esférico. Se o nome diz espelho esférico, é porque ele nasceu de uma esfera. Quer dizer que ele é parte de uma esfera. Na verdade, ele é uma calota esférica. Imagina que tu pegou a tampinha da laranja, sabe? Aquela corta a cabecinha da laranja e cavou ela ali, ó. Aí ficou só aquela calotinha, aquele pedacinho de laranja cortado e cavocado. Certo? Isso aqui, mais ou menos, né? E é uma parte de uma esfera perfeita. Tudo bem? Então eu posso olhar esse espelho de duas maneiras. Eu posso olhar olhando para a parte cavadinha, para a parte côncava, ou eu posso olhar ele para fora da esfera, por fora da esfera. Seria convexo. Então a primeira coisa importante quando a gente coloca espelhos aqui é lembrar que a parte rabiscadinha não é a parte espelhada, é o fundo do espelho. E aí eu posso colocar esses espelhos de várias posições diferentes. E é importante que tu perceba que não é a posição em que o espelho está que dá o nome dele, e sim qual superfície é espelhada. Se a superfície espelhada é a parte cavada, tu concorda que se eu pegar um espelho plano e cavar o espelho, ele fica assim? Então se tu cavou, é porque ele é côncavo. Certo? Se tu errar, eu fico, meu Deus, eu fico puto, já aviso. Esse aqui eu cavei? Não, então ele só pode ser convexo. Tens que cavar a parte espelhada, tá, gente? Parte não espelhada, parte espelhada. Cavou? Cavou. Então, côncavo. Certo? E essa parte espelhada é aqui, né? É o fundo do espelho, não cavei, né? Imagina, tu tá na praia, tu cava e aparece assim, né? Né? Então não cavou, ficou convexo. Observe que eu fiz um côncavo. Eu fui fazer o cavô e esqueci que é côncavo, tá? Então, ó, eu fiz um côncavo virado para lá, certo? Para quem vê de lá, né? E fiz um côncavo virado para cá, ó. Beleza? Para tu não achar que se virar o espelho ele se transforma magicamente. Tá? Fabricou um espelho côncavo só com essa parte espelhada, virou para lá e ele continua côncavo. Beleza? Que antigamente eu desenhava só numa posição. Aí o cara achava que sempre que estava virado naquela posição era o espelho. E não é, né? Tem que ver onde é que está rabiscadinho, para ver onde é que é o fundo e onde é que é a parte espelhada. Tá resolvido isso? Né? Não vamos gastar tempo com isso, que é simplesinha essa parte, né? Então a classificação já era. Classificação de espelho, é bobo, bobinho. Agora olha só que legal. Elementos do espelho. Precisa saber alguns nomes ali para poder discutir a questão, para poder interpretar a questão. Essa parte aqui é o espelho, tá vendo? Eu não disse qual é a parte espelhada porque nessa hora não importa. Nos dois espelhos os elementos têm o mesmo nome. Essa pontilhada seria a continuação da esfera que formou o espelho, tudo bem? Esse ponto aqui não seria o centro da esfera? Por isso que a gente chama ele de centro de curvatura. É ou não é um nome justo? É um nome que revela de fato, né? É o centro da curvatura do espelho. Esse ponto aqui, ó, aliás, um nome muito importante é o desse eixo imaginário que passa bem no centro geométrico do espelho. É o eixo principal. Eixo principal, o nome do cara. Esse ponto aqui é um ponto muito importante, onde o eixo principal atinge o espelho. É chamado de vértice. Vértice. E o ponto mais importante do espelho, o ponto mais importante do espelho é o ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura. É o famoso... Isso, foco. É o famoso foco. Além de conhecer esses nomes, que não são nomes muito difíceis, né, gente? Até porque, teoricamente, é o segundo ano que tu estuda eles. Eixo principal, centro de curvatura, que seria o centro da esfera que gerou o espelho, vértice, o ponto onde o eixo principal atinge o espelho, foco, o ponto médio entre vértice e centro de curvatura. Essa distância, ó, essa distância do centro até a esfera que gerou o espelho é chamado de raio de curvatura. Também justo, né? Também justo, é o raio da esfera que gerou o espelho. E última coisa, a distância entre o vértice e o foco, que é a mesma distância entre o foco e o centro de curvatura, já que ele é o ponto médio, é chamada de distância focal. E a gente chama ela de Fzinho, distância
focal. E eu te pergunto, qual é a relação matemática entre a distância focal e o raio de curvatura? 2F igual a... Muito obrigado. 2F igual a R. Pode ser? Ou se tu preferir, tá multiplicando, passa dividindo. A distância focal é a metade do raio de curvatura. Beleza? Tudo bem para vocês? Né? Isso aqui é o raio, né? Então, se isso aqui é o raio e tem dois F's ali, R igual a 2F. Essa fórmula, ela geralmente não é fornecida no vestibular. Eles meio que exigem que o aluno tenha esse bom senso de lembrar, né, o mínimo do mínimo aqui. Certo? Às vezes aparece, mas não confie que essa fórmula vai ter no vestibular. E às vezes é justamente ela que falta para uma questãozinha. Só lembrar que é dividir por 2 para achar a distância focal. Tá? Então o comecinho tá light. Vimos a classificação, côncavo, convexo, e vimos os elementos que compõem o espelho, para a gente poder discutir sobre o espelho. Bem tranquilinho esse começo. Agora vai ser a parte filé da aula. Vamos lá, agora é a parte mais importante da aula.